Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este último dia. Que Jesus Cristo, anjo do pacto, nesta noite, nos permita entender Sua palavra e derrame das Suas bênçãos sobre todos nós. E assim nos encha das bênçãos do céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para o tema desta noite, o mistério do Ocidente, quero ler uma passagem que se encontra em São Mateus capítulo 24, versículo 27, onde nos diz: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fala nesta leitura que tivemos da vinda do Filho do Homem e nos fala do Oriente e do Ocidente. A primeira vinda de Cristo foi no Oriente e de etapa em etapa Jesus Cristo esteve manifestado em Espírito Santo em sua igreja, a qual nasceu no Oriente, na terra de Israel, no dia de Pentecoste. E daí em diante, encontramos Jesus Cristo em sua igreja, manifestado, caminhando, Jesus Cristo, desde o Oriente até chegar ao Ocidente. Porque o Filho do Homem, vejam vocês, o qual esteve no Oriente, vem caminhando para o Ocidente. Para quê? Para se manifestar no Ocidente, no meio da sua igreja, e aí resplandecer. Pois diz a Escritura, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vamos ver como diz São Lucas, no capítulo 17, versículo 14, nos diz, vamos ver, São Lucas. Vamos buscar bem para ter. 17:24, corrijo. 17:24, corrijo. Diz, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, que há um dia, o dia do Filho do Homem, para a manifestação do Filho do Homem, como o relâmpago, resplandecendo no último dia, no Ocidente. O mesmo que esteve no Oriente 2000 anos atrás, manifestado em carne humana, agora esteve vindo desde o Oriente, esteve vindo
por meio da sua igreja, esteve vindo de era em era para chegar ao Ocidente. No capítulo 28 de Jó, encontramos algo muito importante que está aí dito, capítulo 28, versículo 26 do livro de Jó diz: quando decretou uma lei para a chuva e um caminho para o relâmpago dos trovões. Agora vejam vocês que Deus deu um caminho para o relâmpago dos trovões. E agora, a vinda do Filho do Homem, prometida como relâmpago, tem um caminho. O caminho do relâmpago dos trovões. O caminho do Filho do Homem, trovejando, como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes. Agora encontramos também que ele deu relâmpagos para a chuva. Encontramos que faz os relâmpagos para a chuva. Nos diz o Salmo 135, versículo 7. A chuva tardia, o ensinamento da segunda vinda de Cristo, vejam vocês, vem com a vinda do Filho do Homem, como relâmpago, resplandecendo, relampejando e resplandecendo e produzindo seu resplendor e nos iluminando o entendimento com a sua palavra e assim nos dando a chuva tardia do ensinamento, que é a chuva do ensinamento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora podemos ver que este ensinamento é o ensinamento final para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, nos diz o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, e também Isaías, no capítulo 11 e versículo 9. A terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. No tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu, onde estava a glória do Senhor? Estava no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro, ali sobre o propiciatório. Ali estava a glória de Deus manifestada. Agora podemos ver o mistério que estava no ocidente do templo. Vejam como lá no ocidente do templo e estava o lugar santíssimo, e dentro do lugar santíssimo estava a arca do pacto e as tábuas da lei dentro da arca do pacto e a vara de Arão que reverdeceu e uma vasilha de ouro com o maná ali escondido. E ali, sobre a arca do pacto, estava o propiciatório com os 2 querubins de ouro. E ali, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, quem estava? Deus, na luz da Shequina. Agora, vejam o mistério do ocidente no templo de Salomão e no templo de Moisés.
E esse mesmo mistério estará no ocidente do templo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou no Oriente Médio, lá na terra de Israel, depois continuou na Ásia Menor entre os gentios, na primeira era, depois passou à Europa, na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era, depois passou à América do Norte, na sétima era. Vejam vocês, essas foram as etapas pelas quais a igreja do Senhor Jesus Cristo passou, e Jesus Cristo esteve no meio da sua igreja, passando por essas etapas com sua igreja, e esteve passando da terra de Israel ao território da Ásia Menor, à Europa, e esteve falando por meio dos seus 7 anjos mensageiros nos diferentes idiomas dos 7 anjos mensageiros. Ou seja, que Jesus Cristo falou em hebraico, lá na terra de Israel, falou por meio de São Paulo, no idioma ou idiomas que São Paulo falava, depois falou por meio de Irineu, em francês, depois falou em húngaro e em francês também, por meio do terceiro anjo, do segundo anjo mensageiro Irineu, e depois por meio de Marte, o terceiro anjo mensageiro. Vejam, vocês falou em húngaro e em francês por meio de Marte, depois por meio de Colombo, na quarta etapa ou era da igreja gentia, lá na Escócia, Irlanda e outro lugar, Escócia e Irlanda, falou por meio de Colombo, em irlandês e em escocês, nesses 2 idiomas. Depois falou na quinta era, por meio de Lutero, em alemão. Lá na Europa também. Depois falou por meio de Wesley, em inglês, lá da Inglaterra, nessa quinta era da igreja gentia, ou etapa. Porque Jesus Cristo e Espírito Santo esteve em cada um desses anjos mensageiros, manifestado na porção correspondente a cada era. Depois veio a América do Norte e esteve manifestado na América do Norte, no cumprimento da 7ª era da igreja gentia, e esteve manifestado em seu anjo mensageiro, o reverendo William Branham, o anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia e precursor da segunda vinda de Cristo, e esteve falando no idioma inglês da América do Norte, através do reverendo William Branham. Agora vejam como o Filho do Homem, Jesus Cristo, esteve vindo do leste até o oeste, esteve vindo como relâmpago, para resplandecer como relâmpago no oeste, ou seja, no ocidente. E agora vejam vocês, por onde esteve vindo. O caminho para o relâmpago foi a igreja do Senhor Jesus Cristo em suas diferentes eras. Por meio desse caminho provisto por Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, como relâmpago, esteve vindo do leste até o oeste. E agora, no tempo final, no qual nós estamos vivendo, podemos ver que durante essas 7 etapas da igreja gentia, Jesus Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro e foi construída a parte da igreja do Senhor Jesus Cristo correspondente ao lugar santo, do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. O lugar santo do templo espiritual de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, é dos apóstolos de Jesus Cristo, do dia de Pentecoste até a 7ª era da igreja gentia. Todo esse tempo corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Mas um templo não está completo se não tiver um lugar santíssimo. Se requer um lugar santíssimo para ter Deus manifestado no lugar santíssimo e estar manifestado
no lugar santíssimo, resplandecendo como um relâmpago no ocidente. Era no ocidente do templo, sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro, sobre o propiciatório, que estava Deus na luz da Shequina resplandecendo. E é no corpo místico de Cristo, na etapa do lugar santíssimo, do seu templo espiritual, onde Jesus Cristo, para o último dia, estará manifestado e resplandecendo no meio da sua igreja, no ocidente da sua igreja, que é o lugar santíssimo da sua igreja, do seu templo espiritual, que é o ocidente. O ocidente da igreja do Senhor Jesus Cristo corresponde ao lugar santíssimo, à era da pedra angular, onde se abre uma nova parte do templo do Senhor Jesus Cristo, assim como o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão tinham 3 partes muito importantes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. De Adão até Cristo, tivemos o átrio. De Cristo até este tempo, tivemos durante as 7 eras da igreja gentia o lugar santo. E agora, neste tempo final, corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, para o qual Jesus Cristo, no último dia, passou da América do Norte à América Latina e o Caribe para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Por isso se encontra no ocidente, em seu templo espiritual. Ele vem, neste tempo final, por meio do que foi mostrado na escada que Jacó viu. Viu anjos subindo e descendo por essa escada. E Deus na parte alta dessa escada. Porque essa escada representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a temos aqui neste diagrama, como uma escada que de era em era teve os escolhidos de cada era, os quais subiram ao degrau para o qual foram ordenados por Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo esteve subindo por uma grande escada, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo em suas diferentes etapas. Essas etapas são os degraus pelos quais a igreja de Jesus Cristo esteve subindo até chegar à era da pedra angular e até chegar ao ocidente. E ao chegar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Agora vejam vocês, Jacó viu Deus no topo, na parte alta dessa escada. O povo hebreu, neste tempo final, verá Deus manifestado na parte alta dessa escada espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aqui em cima onde o povo hebreu verá Deus manifestado, verá a glória do Senhor manifestada e o conhecimento da glória do Senhor manifestado no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, é que será cheia toda a terra, toda a humanidade, porque toda a humanidade conhecerá o mistério da manifestação da glória do Senhor na segunda vinda de Cristo, em sua igreja, no lugar santíssimo desse templo espiritual no ocidente, que é o oeste, na parte latino-americana e caribenha. E o conhecimento dessa manifestação de Deus é a maior coisa que uma pessoa possa obter quanto a conhecimento de Deus. Em Provérbios, capítulo 9, nos diz algo muito importante que nós não podemos
passar despercebido. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Santíssimo é a prudência. E anos de vida, porque por mim se aumentarão tus dias. Porque por mim se multiplicam os teus dias. E anos de vida se te añadirão. E anos de vida se te acrescentarão. Agora, vejam vocês que o conhecimento do Santíssimo é a inteligência. O conhecimento de Deus é a inteligência. E conhecer Deus manifestado no lugar santíssimo. Onde estará o Deus Santíssimo que habita no lugar santíssimo no céu? E isso é a inteligência para todos os seres humanos e, sobretudo, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que estamos na era da mente, na era da inteligência divina. Era na qual todos os pensamentos divinos são transmitidos à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo obter a mente de Cristo em toda a sua plenitude e pensar e entender as coisas de Deus como Deus as pensou. E assim ter o conhecimento do significado correto de todas as Escrituras. Isso é para a era do lugar santíssimo, onde o Filho do Homem estará resplandecendo como relâmpago neste último dia. Agora vejam vocês o porquê. Para o último dia, Jesus Cristo estaria como relâmpago no Ocidente, resplandecendo. Porque no Ocidente, na terra latino-americana e caribenha, estaria se construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde Jesus Cristo, Espírito Santo, estaria manifestado por meio do seu anjo mensageiro, resplandecendo como um relâmpago no meio da sua igreja e nos iluminando o entendimento. Agora podemos ver o mistério do Ocidente, assim como podemos ver o mistério do Leste, o mistério da primeira vinda de Cristo, o mistério do Filho do Homem vindo no meio do povo hebreu, como Cordeiro de Deus, 2000 anos atrás. Agora o mistério do Ocidente é a segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo em sua igreja e a sua igreja, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, e aí manifestando sua glória, como ele prometeu, e nos abrindo entendimento, para assim nós podermos compreender o mistério do Ocidente, que é o mistério do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, onde no Antigo Testamento, no templo de Moisés e templo que Salomão construiu, estava Deus na coluna de fogo ali manifestado, sobre o propiciatório que estava sobre a Arca do Pacto, no lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo estava ao ocidente do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu, e do templo que Jesus Cristo esteve construindo, que é sua igreja, onde estaria o lugar santíssimo desse templo? No Ocidente também, na América Latina e o Caribe. E esse lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é a era da pedra angular, a era eterna da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo
estaria velado e revelado em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, resplandecendo como o relâmpago e nos iluminando o entendimento a todos nós nesse último dia. Vimos o mistério do Ocidente. É o mistério que estava manifestado no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E do templo que está no céu. Agora vimos como esse mistério seria manifestado no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no Ocidente, ou seja, continente ocidental, ao qual pertence a América Latina e o Caribe. A América do Norte também pertence ao continente ocidental, mas na América do Norte já se cumpriu a 7ª era da Igreja Gentia. E para o cumprimento da era da Pedra Angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, somente resta a América Latina e o Caribe, onde Jesus Cristo está chamando e juntando os seus escolhidos e os está colocando na era da Pedra Angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e assim está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual com latino-americanos e caribenhos. Onde estão essas pessoas com as quais Cristo construirá seu lugar santíssimo? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Aqui no Brasil, neste território, há um grupo latino-americano e caribenho que pertence ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e em todo o Brasil há milhares de pessoas que pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e em toda a América Latina e o Caribe. Por isso, Deus nos colocou no continente latino-americano e caribenho, onde estaria a bênção de Deus, a manifestação da vinda do Filho do Homem, resplandecendo no Ocidente como um relâmpago e nos iluminando a alma, o coração e a mente, para podermos compreender o mistério do Ocidente no templo de Jesus Cristo, como no tabernáculo que Moisés construiu, como no templo que Salomão construiu e como no templo que está no céu. Esse é o mistério do Ocidente. Deus está em seu templo, no lugar santíssimo do seu templo, em seu trono. E no tabernáculo que Moisés construiu, Deus estava sobre o propiciatório, em meio dos dois querubins de ouro. Deus estava sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. Esse era o trono de Deus no tabernáculo que Moisés construiu sobre a arca do pacto. Ali, sobre a arca do pacto, estava o propiciatório. E os 2 querubins estavam ali. E no templo que Salomão construiu, Deus também estava dentro do lugar santíssimo, sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro, propiciatório que estava sobre a arca do pacto. E também ali no lugar santíssimo, Salomão tinha construído 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, cobertos com ouro. Tipo e figura das 2 oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14. Agora vejam vocês, onde estavam os 2 querubins de ouro e os 2 querubins de madeira de oliveira. Estavam onde? No lugar santíssimo. E em que parte do templo do Senhor Jesus Cristo estariam as 2 oliveiras de Apocalipse 11 e de Zacarias capítulo 4? No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. No lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na era da Pedra Angular.
el territorio E o território, qual seria o território latino-americano e latino-americano e caribenho? Ahora vean ustedes. La Agora bendición vejam tan vocês grande a bênção tão que grande Dios ha colocado que en Deus América Latina y colocou el Caribe. na América É a Latina e no bendição Caribe. Del É a occidente. bênção Es la do bendición Ocidente. del É a lugar bênção santíssimo do lugar templo del Señor santíssimo, Jesucristo. do templo do Desde Senhor onde Jesus Cristo, Dios bendice desde su pueblo onde en este tiempo, Deus abençoa seu povo neste su tempo, iglesia, y luego sua al pueblo igreja, hebreo. e depois Porque o desde povo aí, hebreu. Dios le dijo Porque al desde profeta aí, Moisés Deus disse ao profeta Moisés que falaria a Moisés todas as coisas correspondentes ao povo hebreu. Tudo que eu te mandar para Israel, para o povo hebreu, para Israel, desde onde desde diria? el lugar santísimo. Desde o lugar Eso santíssimo. está en el Éxodo capítulo 25. Isso está em Êxodo capítulo 25. Y vamos a leerlo. E vamos ler, Verso 20 en adelante vamos a leer, dice: versículo 20 em diante, vamos ler, diz: por encima las alas, Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, y en el arca pondrás el testimonio que e yo te daré. dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Y de allí me declararé a ti. Ali virei ¿De a ti. dónde se declararía? De onde a se Moisés, declararia Deus, a Moisés, Deus, De medio de los querubines de oro, do meio dos dois querubins de ouro, allí en el propiciatorio, ali no que estaba sobre el propiciatório arca del pacto. que estava sobre a arca do pacto. Ahora, Agora, ¿desde dónde le habló Dios desde onde Elias. Deus falou a al Elias, primer Elías, al segundo ao y al primeiro Elias, tercero, ao segundo em e ao átrio terceiro, del templo no de Dios, átrio que do corresponde templo de Deus, que ao povo corresponde ao povo el cual hebreu, estaba bajo la ley. o qual estava sob a ¿Desde lei. dónde le habló Dios E desde onde Deus a falou Elías en a su cuarta Elías, manifestación? em sua quarta Desde el lugar manifestação, santo, desde la desde o séptima lugar santo, y en la séptima desde a sétima era da igreja e na gentil. sétima era da porque igreja ahí lo colocó gentia, Dios porque aí Deus o y le colocou habló todo e lo falou que él tenía que tudo hablar o en que esa ele séptima tinha que edad de la falar iglesia gentil. nessa sétima era da Todo lo que igreja tenía que gentia. En el lugar santo del templo de Dios. Tudo del que templo tinha de que falar no Jesucristo. lugar santo do templo E de para o Deus, dia do templo posterior, de Jesus Cristo. desde onde E para o último hablará dia, Deus? desde onde A Deus Elías falará en su quinta manifestación, a Elias em sua e a quinta Moisés manifestação em sua e segunda a Moisés manifestação, em sua segunda desde o lugar manifestação, santíssimo, desde o lugar lhe hablará santíssimo, de sobre el falará propiciatorio. de sobre o propiciatório. Todo lo que Dios le mande Tudo o que para Deus Israel mandar terrenal, para e o para Israel Israel terreno celestial. e para o Israel Ou seja, celestial. el Israel Ou terrenal seja, es el pueblo hebreo, O Israel terreno é o povo y el hebreu Israel celestial e o es la Israel iglesia del celestial Señor Jesucristo. é a igreja do E todo Senhor lo que Dios Jesus le mande Cristo. E tudo que Deus mandar para el Israel celestial para o Israel Israel celestial terrenal, e para o se Israel logrará terreno en el falará lugar santísimo no de su lugar templo santíssimo do seu espiritual. O sea, templo en la edad de la piedra espiritual. angular. Ou seja, na era da Le pedra hablará angular. Falará Desde ahí, de medio de los desde dos aí, querubines de oro, do meio e de dos los dois olivos. querubins de ouro Ou seja, de e meio das dos duas dois oliveiras, ministérios ou de seja, Moisés e Elias, do meio dos dois ministérios de Moisés e estará Elias, Jesucristo, Jesus hablándole Cristo estará al falando instrumento ao donde estarán instrumento los ministerios de Moisés y Elías, onde estarão os ministérios de Moisés e Elias en el día postrero, manifestados en la casa no de último Dios, dia, en la iglesia de na los casa de Jesucristo, Deus, na igreja em el do lugar Senhor santíssimo, Jesus Cristo, de no la lugar iglesia de santíssimo Jesucristo. da igreja de Y Jesus por cuanto Cristo. es un profeta E porquanto é um profeta el que estará ahí dispensacional, presente, quem com estará os aí ministérios de Moisés e presente Elias, com os ministérios de Moisés e podrá Elias, poderá al lugar entrar santísimo, no lugar siendo un santíssimo, ministerio sendo um dispensacional ministério como Moisés, dispensacional teniendo un ministerio como Moisés, dispensacional, tendo um ministério entrava também no dispensacional. lugar santíssimo, Entrava e Deus também no falava lugar santíssimo e desde Deus o falava propiciatório. desde E o Jesus, propiciatório. Siendo E un profeta Jesus, dispensacional, sendo um profeta siendo el dispensacional Melquisedec,
e sendo Melquisedeque que apareceu ao profeta Abraão e patriarca Abraão, sendo sacerdote do templo que está no céu e sendo o sumo sacerdote, Melquisedeque, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e entrou no templo que está no céu e passou para o lugar santíssimo com o seu próprio sangue e o colocou ali para fazer intercessão por todos os escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, os quais estiveram sendo chamados e juntados no corpo místico de Cristo, de era em era. E neste tempo final é que Deus chama seus últimos escolhidos na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, com os quais constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual, assim como construiu o lugar santo com os seres humanos, com os membros da sua igreja chamados e juntados em cada era, por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, através de cada anjo mensageiro, e por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, no último dia, no sétimo milênio e na sétima dispensação, a dispensação do reino, e na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, Jesus Cristo chamará os seus últimos escolhidos, os escolhidos da era da pedra angular, e com eles construirá o lugar santíssimo do seu templo espiritual, à medida que vão chegando à era da pedra angular, a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, vai sendo construído até que chegue o último dos escolhidos. E quando chegar até o último dos escolhidos, termina a construção, o trabalho de construção do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. E então virá uma manifestação de Deus, uma manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em toda a sua plenitude. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então, estaremos todos com vida eterna, até em nosso corpo físico, um corpo eterno, como o do Senhor Jesus Cristo, e com o Espírito teofânico eterno, dentro desse corpo também. Tudo isto é para os escolhidos de Deus, tanto das eras passadas como para nós na era da pedra angular. Agora podemos ver onde estará no último dia a manifestação do Filho do Homem como um relâmpago resplandecendo, onde será no Ocidente, e desde aí falará tudo o que tiver que falar para a sua igreja e também para o povo hebreu. E falará ao seu anjo mensageiro, no qual estará o ministério de Moisés manifestado pela segunda vez, o ministério de Elias manifestado pela quinta ocasião. Aí estará também o ministério de Jesus manifestado pela segunda ocasião. E ali virei a ti, e ali me declararei, e hablaré contigo sobre el propiciatorio. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora podemos ver como para o último dia a mensagem para o povo hebreu também sairá do lugar santíssimo, mas de um novo templo, do templo de Jesus Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios, o evangelho da graça, os gentios, a igreja do Senhor Jesus Cristo,
por meio do ministério de Moisés e Elias, farão retornar, levarão o evangelho aos hebreus. O evangelho do reino irá ao povo hebreu no último dia. O evangelho do reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, assim como o evangelho da graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo lá na cruz do Calvário e derramando do seu Espírito Santo desde o dia de Pentecoste até aqui, e produzindo assim o novo nascimento de todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, com os quais Jesus Cristo construiria seu templo espiritual. Por isso é que o povo hebreu já não necessita um templo literal. Foi destruído no ano 70. E não pôde ter outro templo, pois ali construíram a mesquita de Omar, um templo gentil. Mas Jesus Cristo esteve construindo um novo templo, não com pedras literais, mas com pedras vivas, com seres humanos. E, neste tempo, nos encontramos na etapa final da construção do templo do Senhor Jesus Cristo. E onde estão essas pedras vivas com as quais Jesus Cristo está construindo neste tempo final, a parte final do seu templo, a parte do lugar santíssimo? Aqui estão essas pedras vivas, uma parte delas está aqui. E em toda a América Latina e o Caribe está o restante. E se alguém se foi para outra nação buscando melhores condições de trabalho e de vida, até lá chega a mensagem. Se tiver seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não há nenhum problema quanto a isso. Assim que podemos ver o mistério do Ocidente. As pessoas falam do Templo de Salomão e falam sobre a sabedoria que há manifestada na construção desse templo. Mas alguns não puderam compreender que é a sabedoria de Deus, a qual foi revelada, manifestada a Salomão, como também foi revelada ao profeta Moisés, para construir um templo conforme o templo que está no céu. E conforme esse templo que está no céu, temos o templo construído por Moisés e o templo construído por Salomão. E temos um terceiro templo. Qual é esse terceiro templo? A Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sendo construída conforme o templo que está no céu. No tempo de Moisés, a representação do templo que está no céu era o tabernáculo, construído por Moisés. E no tempo do rei Salomão e demais reis de Israel, a representação do templo que está no céu era o templo que eles tinham em Jerusalém. E agora, nem temos o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés. E agora, onde está a representação do templo que está no céu? É a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É a representação do templo que está no céu. E por essa causa, esteve tendo nela as coisas que estão no templo do céu, as quais estavam no tabernáculo de Moisés e templo de Salomão, representadas naquelas coisas que ali estavam, como o candelabro com suas 7 lâmpadas acesas. Isso estava representando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as 7 lâmpadas, passando por 7 etapas, e as 7 chamas acesas com fogo estavam representando cada anjo mensageiro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como Jesus Cristo
esteve materializando em seres humanos e com seres humanos o que estava no tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão e que está no templo que está no céu. Ou seja, que o que Jesus Cristo esteve fazendo é materializando em carne humana o templo que está no céu. Cada um de vocês e eu também somos uma parte materializada do templo que está no céu. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, onde Jesus Cristo está materializando em seres humanos o lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu e do templo que está no céu. Vejam vocês, apareceram ali no lugar santíssimo, como no lugar santo, apareceram as coisas que estariam na igreja do Senhor Jesus Cristo. O candelabro com 7 lâmpadas são as 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. E apareceram durante estes anos que transcorreram. E isso corresponde ao lugar santo, como candelabro com suas 7 lâmpadas correspondia ao lugar santo. E para este tempo final, Jesus Cristo está materializando em sua igreja o lugar santíssimo. E por isso é que as 2 oliveiras que Salomão colocou corresponde às 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11. Os 2 ungidos que Deus terá no lugar santíssimo do seu templo espiritual, ou seja, os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela 5ª ocasião. Podemos ver também os 2 querubins de ouro. Na igreja de Jesus Cristo são também os ministérios de Moisés e Elias. Agora no céu, esses 2 querubins são Gabriel e Miguel. Agora podem ver como Deus está materializando na terra o que Ele tem no céu e está materializando em sua igreja. E sua igreja começou lá no leste. Começou a construção da sua igreja, do seu templo espiritual no leste e se completa a construção desse templo espiritual. Onde? No Ocidente, na América Latina e no Caribe. Com quem? Conosco. Aqui estamos nós, como parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Agora vejam vocês, como o mistério do Ocidente tem a ver conosco. Somos parte do mistério do Ocidente. Todos vocês, e eu também. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, é parte do mistério do Ocidente. A era da pedra angular. Encontramos que é a parte do mistério do Ocidente, do corpo místico de Cristo, onde as promessas da vinda do Filho do Homem resplandecendo no Ocidente seriam cumpridas. Estamos vivendo no território correspondente à vinda do Filho do Homem, resplandecendo como um relâmpago no Ocidente. Por isso, o precursor da segunda vinda de Cristo disse: do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho uma vez mais. É uma promessa. Isso disse no único lugar provido por Deus. Página 2, e no livro de citações, página 166. Agora, se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. Temos que encontrar um cavaleiro vindo em um cavalo branco. E isso o encontramos em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. Essa é a vinda do Senhor,
a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo no último dia, velado e revelado em carne humana. O precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem dos selos, na página 277, orando, disse que o Espírito Santo era o cavaleiro do cavalo branco, do verdadeiro cavalo branco, ou seja, do cavalo branco de Apocalipse 19. E na página 256 do livro dos selos em espanhol, ele disse: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda do Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, na era do lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde a glória do Senhor, a glória de Jesus Cristo, seria vista manifestada no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E com o conhecimento dessa manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo no lugar santíssimo do seu templo espiritual, através do seu instrumento, do seu anjo mensageiro, a humanidade será cheia do conhecimento de Deus e do seu programa para este tempo final e para todo o glorioso reino milenial e para toda a eternidade. Desde o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é que sai o ensinamento para toda a humanidade, para a dispensação do reino e para o sétimo milênio, e para a era da pedra angular, e para todos os latino-americanos, e para todo ser humano de todas as demais nações, e para o povo hebreu também. Vimos o mistério do Ocidente. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho do mistério do Ocidente, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, sejam derramadas sobre cada um de vocês aqui no território do Ocidente neste último dia. E em breve, todos os escolhidos que faltam por serem chamados e juntados, sejam chamados e juntados e se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo. E se complete a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E todos sejamos transformados e assim cheios da plenitude do Espírito de Deus. E os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos. E depois de estar assim, de estarmos de 30 a 40 dias aqui na Terra no novo corpo, depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes. E continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo aqui no Ocidente do planeta Terra. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, dando graças a Jesus Cristo por suas bênçãos. E que Deus acrescente ao grupo deste lugar mais e mais escolhidos de Deus e também em todos os demais grupos que estiverem nessa cidade. Também Deus
acrescente a eles mais e mais escolhidos. Porque nessa cidade há muito povo de Deus, como disse Deus a São Paulo. E em todas as cidades do Brasil há muito povo de Deus, há muitos filhos de Deus, em todas as cidades e nos campos, e em todos os campos e cidades latino-americanas e caribenhas. Porque é na América Latina e no Caribe que estão os escolhidos de Deus, do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Assim que Deus continue acrescentando mais e mais escolhidos a essa congregação e às demais congregações que há nessa cidade, na era da Pedra Angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Que Deus abra o entendimento e possam ver o dia em que vivemos. E possam ver o Filho do Homem resplandecendo como relâmpago neste último dia, no Ocidente, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, conosco, Miguel Bermudes Marim. Deus abençoe também ao ministro aqui, a Florisvaldo, e a todos os ministros também nesta região que estão na era do lugar santíssimo. E aumente também o grupo dos ministros. Que Deus continue enviando mais trabalhadores à sua seara, à sua era e ao lugar santíssimo do seu templo. Bom, temos por aqui Miguel. Bom, já temos Miguel por aqui. Que Deus abençoe e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. E continue passando uma era cheia das bênçãos de Jesus Cristo. E continue passando o último dia cheio das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E continue passando uma boa estadia no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, recebendo as bênçãos da manifestação da glória de Deus, da glória de Jesus Cristo, em seu lugar santíssimo do seu templo espiritual. Amém, amém. No nome eterno de Jesus Cristo. Amém.